Vamos lá. Só para constar aí, né, pessoas, bom dia, ou bom dia, boa tarde, boa noite, se alguém tiver em algum outro horário, né? Bom dia, dona Débora, enfim, né? A Elaine está aí também, beleza? Né? Vamos que vamos, né, povo? Vamos lá, né? Então, estamos em mais um aulão, né? Que às vezes também é uma conversa, né? Eu acho que o povo, né? As pessoas já me conhecem, sabem que não tem exatamente uma coisa aqui fechada, absolutista, né? Talvez em alguns momentos, mas não é a praxe do nosso movimento. Aqui é uma coisa mais tranquila, né? Nesse sentido. Aí vamos lá. A temática de hoje, né, sobre florais e numerologia no processo de vampirismo e vibração, né? Uma coisa que eu sempre falo é que os florais são moduladores de energia e a numerologia, né, é o que traduz a nossa frequência a nível humano, né? O que traduz a nossa frequência matemática existencial nesse plano. Acontece que todos nós funcionamos por ressonância, né? Já dá para abrir o primeiro slide aí, Laís, né? Isso, aí vamos lá, né? Já vamos falar, né? Que entra 500 coisas aqui, né? O que é vampirismo? E aí, falando dessa questão da ressonância, da reverberação. Ixi, faltou a questão. Gente, só para comunicar aqui, né? Não sei, acho que deve entrar mais 4, 5 pessoas ainda, mas só para comunicar. A gente está com uma programação aqui que é a seguinte: a gente vai falar agora mais ou menos uns 30 minutinhos, um pouquinho mais, se precisar. Aí a gente abre para perguntas, respostas e as questões gerais, né? Que a gente sempre faz isso um pouco, talvez mais 20 minutos aí. Se tiver tudo certo, ali por 11h10, 11h10, 11h20, aí nós vamos abrir para uma meditação, né? Vamos fazer uma meditação bem levezinha, bem de boa, né? E aí a gente está mais ou menos nesse cálculo de tempo. Lógico que ninguém é obrigado a ficar até o finalzinho, né? Enfim, pegar a meditação sempre é bacana, sempre é uma experiência interessante para quem pode, para quem está nessa disposição, tá? E aí, enfim, né? Vamos tentar encaixar aí nessa sistemática, e com certeza já no próximo aulão, né? A gente também vai repetir essa sistemática, né? Enfim, de conteúdo, pergunta, resposta e meditação no final, né? Vamos lá. Então, voltando aqui para a temática, né? Os florais, enfim, numerologia, e o que é vampirismo, né? Afinal de contas, o que é o vampiro, né? O slide já mostra, né? Já dá um indicativo do que é. Embora, assim, ó, se vocês prestarem bem atenção nesse slide, tem uma coisa bem bacaninha aí, que vocês estão vendo que o plug, apesar de tudo, ele tem um formatozinho de coração ali, né? Se você olhar ali o desenho no fundo, né? Tem um coraçãozinho, né? E aí esse plug de coraçãozinho lá no fundo, dá para ver com o formato de conexão, que assim, nada mais, nada menos, a gente é vampirizado em todos os níveis de frequência, né? A grande questão é, o que o vampiro é? O vampiro ele pode ser entendido de muitas formas. Uma delas é o ser ou a consciência que não está mais conectado na sua própria luz e que, por conta disso, precisa da luz das outras pessoas, ou precisa de outras fontes de luz, de energia, para conseguir viver. E a gente pode caracterizar que o vampiro, a gente pode caracterizar como uma pessoa doente, né, um ser doente. A gente pode caracterizar o vampiro como talvez aí um ser em desequilíbrio,
partindo do pressuposto que uma pessoa que tem a sua consciência em equilíbrio, ela não vampiriza ninguém, né? Assim como, né, pensando nisso e levando para a numerologia, o vampiro, ele de alguma forma tem a sua frequência desequilibrada, ou seja, de novo, ele está desconectado de fato do seu modus operandi evolutivo, e por conta disso, ele acaba, né, gerando uma vibração, acaba tendo uma reverberação, aonde ele acaba puxando energia das outras pessoas. Mas, de novo, como um exemplo geral, né, o que é mais interessante, que é mais preponderante, é entender que o vampiro é um ser que parou de vibrar a sua própria luz, independente da frequência ou da numerologia que ele tenha. Ele parou, né? Ele não se conecta mais à luz, ele não consegue mais vibrar aquela frequência de modo que ele consiga emitir luz. Então, necessariamente, o vampiro ele precisa absorver ou assimilar alguma coisa da energia das outras pessoas para continuar alimentando a própria frequência, a própria luz, a própria vibração dele, né? E isso também, né, acho que eu falei isso de outra vez, isso também, de certa forma, serve para lugares, inclusive, tá, gente? Aqui talvez a gente não fale muito disso hoje, mas, assim, não, o vampirismo ele não acontece só por conta de pessoas, ele também vai acontecer por conta de ambientes, de casas, de lojas, né? E, assim, vou citar uma coisa aqui que é bastante comum, né? Só para a gente talvez não perder o exemplo, né? Mas, assim, shopping center, né? Me diz alguém que consegue entrar no shopping center, sei lá, 10 horas da manhã e consegue ficar até as 10 da noite. E aí eu digo, só os vendedores, só as pessoas que são obrigadas a trabalhar no shopping, né? Porque, assim, uma pessoa de forma, digamos, comum, e eu falo isso, enfim, por experienciação, por uma galera que eu conheço, né? Todo mundo que entra no shopping, via de regra, tem ali um limite de 2 a 3 horas, e depois disso, se você senta para conversar com a pessoa, todo mundo está esgotado dentro do shopping. E não importa se é um shopping pequenininho lá, com 10 lojas, ou se a gente está falando de um mega shopping sei lá, de 5 andares, né? 4 andares, 4, 5 andares, como tem em São Paulo, né? Então, enfim, se a gente for pensar nisso, o shopping, independente da gente entrar aqui, como esse vampirismo acontece, ele já é um local de vampirização, né? A partir do momento que você está dentro do shopping, você saiu de lá, você percebe que você está mais cansado, que te deu dor de cabeça, você percebe de modo geral que, assim, você até pode ir lá porque você precisa ir lá, ok? E boa parte das pessoas vai fazer compra no shopping, mas não é aquele lugar que quando você sai, você está radiante, dando pulos de alegria. Eu digo que muito pelo contrário, né? Quando você sai do shopping, puta que pariu, né? Ferrou, né? Assim, você está mais para lá do que para cá, né? Enfim, só para citar um exemplo aí, que também isso acontece com lugares, né? E não só com pessoas. E aí, uma outra coisa que eu acabei não fazendo slide para isso, mas, assim, estar neste planeta envolve, né, essa coisa de nos relacionarmos. Nós estamos nos relacionando o tempo todo. Só que, de acordo com o nosso quadro de relações e relacionamentos, esse processo do vampirismo é algo constante,
nós passamos a vida inteira, de alguma forma, lidando com essa questão do vampirismo. E, de novo, o que é vampirismo? É quando a sua bateria, quando a sua luz, né, está sendo sugada por um outro ser ou por um outro lugar, né? E aí, de lugar, eu citei exemplo, o shopping, mas a gente pode pensar aqui em 1 milhão de lugares, 1 milhão de situações, sobretudo situações de trabalho, né? Assim como também temos um processo de vampirismo, e aí o mais comum, a gente identificar o vampirismo por meio das nossas relações, primeiro pessoais, né, e depois nossas relações sociais. E sempre vai ser, numa métrica simplificada, essa percepção de que alguém, por conta do seu desequilíbrio de frequência e vibração, ou seja, por conta aí, ou de uma defasagem, né, nessa frequência e vibração, precisa de luz, e aí essa pessoa se conecta com você, ou você se conecta com outra pessoa, porque nós também, em algum momento, também acabamos, porventura, vampirizando o outro, né? E aí acaba ocorrendo esse processo. O slidezinho aí, né? Enfim, aí essa sobreposição, né, de energia de uma pessoa sobre a outra, né? E de lugares também, né? Porque aí quando a energia do lugar se sobrepõe à sua energia, você acaba sendo sugado, né? Assim, só para aproveitar o exemplo do shopping, né? Usar uma figura de linguagem, uma figura de imagem mesmo, né? Imagina que você é um vagalume, né? Ou que você é um pontinho de luz, sei lá, uma estrela, né? E aí, se essa estrela cai dentro de um espaço vazio, né? E não tem nada lá, a luz dela vai ser emanada e vai ficar reverberando e brilhando e ocupando todo um espaço, né? E tudo que está ali vai, de alguma forma, sintonizar, olhar ou aproveitar aquela luz que está sendo emitida. Agora, quanto maior esse espaço vazio, mais a sua luz vai ser consumida. E quanto mais você brilhar, isso vai ter um efeito de onda, mas a sua bateria vai ter um momento que ela vai começar a piscar, que é quando a estrela morre, né? Quando uma estrela começa a emitir muita luz, ela começa a piscar muito, é porque ela está entrando no processo de morte. E aí vai ter um momento que, em meio àquela escuridão, apaga. E aí, quando a estrela apaga, o que acontece? Ela também passa a fazer parte daquela escuridão. Resumo da ópera, ela também passa a fazer parte do sistema de vampirismo, porque ela não está mais doando, dando ou sendo roubada energeticamente. Ela passou a ser, né, podemos dizer, um ladrão de energia, né? Então, essa sobreposição, ela envolve uma reprogramação. Para todos os efeitos, né, se alguém aí em algum momento quiser entender isso de outra forma, isso é aquele lance do efeito Doppler, né? Então, se alguém quiser procurar lá em leis da física, é só estudar efeito Doppler, e aí vai ficar um pouco mais claro como funciona essa questão do vampirismo, pensando nas leis da física, né? Aí vamos lá, o próximo slide, né? Enfim, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, gente. Né? Enfim, né? Estamos aqui para isso, né? Se alguém já quiser fazer alguma interseção aí, enfim, e comentar algo, né?
fique à vontade. Senão, vamos para o próximo slide aí. Ixi, cadê? Tem slide aí, Laís? Né? Meu Deus, caiu todo mundo. Ixi. Ah, sim, né? A coisa do vampirismo, né? Tinha um slide antes, um depois, sei lá, estamos indo aí, gente. Tivemos problemas técnicos aqui, aí eu não estou coordenando aqui os slides, né? Porque é um problema com o computador. Vamos lá, né? Mas já foi, não tem problema, Laís, né? Aí, ó, vampiro e vampirizado, qual a relação, né? Aí, assim, de forma bem simplificada, né? Há uma relação entre o vampiro e o vampirizado. E aí eu vou aproveitar o exemplo do shopping, que, né, enfim, que seja diferente, mas dá na mesma. Normalmente, quando uma pessoa entra no shopping, né, o que ela está indo fazer? Normalmente, ou está indo consumir alguma coisa, não importa se ela vai comer, se ela vai beber, se ela vai no cinema, ou se ela vai comprar alguma coisa no shopping, mas é um processo de consumo, né? Então, assim, qual é a nossa relação com o shopping center? É estabelecer uma relação, né, de consumo. O shopping center é um local para consumo. Bom, então, a partir do momento que a gente estabelece essa relação, o que também está acontecendo? A gente permite que haja uma interação. Então, a gente também tem que ter claro que o vampiro, ele se conecta, né, à sua, vamos dizer, suposta vítima, mas, assim, esta suposta vítima também permite, em algum nível, que essa situação de vampirização aconteça, ocorra. Então, a gente tem que levar em conta que vampiro e vampirizado, eles estabelecem uma relação, né? Não é uma coisa assim à toa, né? E uma pessoa ela até pode ser vampirizada sem que ela perceba, ou sem que a princípio ela tome consciência disso, mas a gente pode dizer que uma pessoa que tem um viés de autopercepção, ela sente, ela percebe quando ela está sendo vampirizada, muito rapidamente, né? Mas não é o comum, né? A gente também tem que reconhecer que não é o comum para a grande maioria das pessoas. Então, assim, eu dei esse exemplo do shopping, mas a gente poderia dar o exemplo, sei lá, se você já foi na casa de um primo, na casa de uma amiga, se você já foi na casa de uma pessoa XYZ, né? Se em algum momento você entrou naquele ambiente, você começou a sentir cansaço, né? É muito provável que, de alguma forma, ou por algum motivo relacionado, não àquela pessoa ou aquele amigo, enfim, amiga, mas por algum motivo você entrou na casa, você começou a sentir algum nível de cansaço, né? Em algum lugar ali tem uma vibração que, no mínimo, está anulando alguma coisa em você, ou, de fato, né, se a gente for falar aqui numa linguagem mais chula, está chupinhando alguma coisa do teu campo energético, psíquico, emocional, ponto. Né? E aí é algo que, de pessoa a pessoa, isso fica mais claro. Então, por exemplo, quando você também entra na casa de alguém e começa a se sentir irritado, né? Se você tem uma irritação, você também estabeleceu uma ligação com aquele lugar. Você também estabeleceu uma relação com aquele ambiente. E se você se permite entrar num grau de irritação, isso significa, em algum molde, algum lugar, né, abrir uma porta, porque você se permitiu ser acessado por alguma sensação, alguma percepção, por algo naquele ambiente que reverbera, que corresponde a algo em você. E aí, a partir daquela irritação,
né, também vai acontecer esse efeito de vampirismo. Aliás, algo bem comum, né? Quanto mais a gente se sente irritado, mais estamos ligados de alguma forma a um processo de vampirização, né? Porque quanto mais raiva você sente, mais você gasta energia. E aí, quando você gasta energia pensando em alguém, pensando em alguma situação, que aí também temos situações, ou conectado a algum lugar, mais você está tendo uma perda de energia. Então, quando você identifica que está havendo essa perda de energia, isso simplesmente nada mais, nada menos significa que você, né, o que nós estamos sendo vampirizados de alguma forma, de algum modo, né? Enfim, mas aí, de novo, qual é essa relação do vampiro e do vampirizado, né? Indo para o slide de resposta, embora a gente já tenha visto, né? Sim, é um nível de relação de amor, né? É, é, o, o vampiro, ele nada mais é do que alguém que, em algum patamar, né, se desconectou da sua condição de dar, da sua condição de receber amor, né? Claro que a gente pode entender esse dar e receber amor em vários níveis, né? Não é só no nível afetivo, amoroso, não é só no nível de casal, né? Pelo amor de Deus, né? Para muito além disso. E aí o que ocorre é que nesse âmbito, quando o outro, né, deixa de ter essa síntese, quando o outro deixa de ter essa percepção, né? Ou nós mesmos, né? Enfim, deixamos de ter essa percepção do dar e do receber, a gente pode dizer que, de certa forma, abre aí um campo de escuridão, e, feliz ou infelizmente, é necessário reconhecer que é uma relação de amor. O vampiro ele está eternamente buscando, né, alguém, ele está eternamente buscando uma pessoa, ele está eternamente buscando algo que ele não encontra mais nele mesmo. E algo que ele não encontra também no sentido de receber, né? A gente pode dizer que é alguém que não consegue mais dar, mas que também, como é alguém que não consegue mais traduzir esse receber amor, é uma pessoa que vibra nessa escuridão, é uma pessoa que vibra nessa ausência, né? E aí isso gera, né, entre nós e o vampiro, ou entre quem é vampirizado, né? Se você for o vampiro da relação também, né? Com as pessoas ao redor, gera aí uma conexão, né? Uma necessidade de ter que andar um pouco mais rápido nesse contexto, né? Dito isso, né? Qual que é o próximo slide aí, Laís, por gentileza? Quais os números, né? Enfim, vamos lá, perguntinha mágica. Nós não vamos abrir os próximos slides enquanto alguém não responder isso aqui, né? Senão nós vamos ficar parados nesse slide até a meditação, viu, gente? Né? Aí vamos lá. Alguém aí se habilita a comentar quais números, né? Ou qual número tem relação com esse processo do vampirismo, né? Que se alguém aí conhece seu próprio mapa, você se habilita a dizer em que momento, né? Os seus números, né? O qual número você tem aí que funciona como um vampirizador, né? Se alguém quiser responder, beleza, senão a gente vai falando aqui, sei lá, do shopping, volta para shopping center, né? Não tem problema. A Suelen respondeu aqui, a Suelen, né? Respondeu o número 11. Tá, mas quer responder por quê, Suelen? Quer explicar? Né? Se quiser pode abrir o áudio aí e se manifestar, fica à vontade, minha cara. Sem timidez aqui, né?
Ai, meu Deus, silêncio absoluto provavelmente não quer responder, né? Mas vamos lá. Ô, Marcelo, aqui é o Juliano, Sim. tudo bem? Ô, Juliano, beleza, meu caro? Beleza. Eu também concordo com a Suelen ali, até onde eu conheço, né? O 11 tem essa, digamos que essa capacidade por ter um poder muito forte do mental, né? Ele tem essa energia de conseguir mentalmente sugar a energia do outro. E às vezes e às vezes até inconsciente, né, Marcelo? Claro que tem as pessoas que têm a intenção, mas muitas das vezes as pessoas nem conhecem a energia que tem e acabam retirando demais a do outro, né? E o 11 tem essa capacidade aí por ter um mental bem forte. É o que eu penso, tá? É de fato uma das características do 11, né? Deixa eu só elucidar aqui. Ellen, eu vi aqui que o Ricardo perguntou alguma coisa, mas eu não deu tempo de eu ler o que ele perguntou. Ele não está falando que não entendeu a pergunta. Ah, tá. Deixa eu explicar. Ricardo, é que aqui funciona assim, né? Ah, ah, a gente entende que cada número corresponde a um arquétipo e que cada número, né, na verdade, por conta de N circunstâncias, tem uma série de características. Então, o que a gente faz? Quando a gente fala da numerologia, a gente associa as pessoas a arquétipos e associa as pessoas ah, ah, aos números, né? Arquétipos e números às pessoas, né? Assim como a gente também associa os florais às pessoas, né? Porque também os florais também são uma linguagem arquétipa. Então, como a gente consegue cruzar os números e os florais é justamente por meio dessa linguagem arquétipica, né? Arquetípica, né? Então, o que ocorre? A explicação aqui, né, a explanação, né, a resposta da Sueli, enfim, a explanação do Juliano tem a ver com isso, né? Antes de você completar, tem mais um ponto de vista da Karine também. Ela disse que todos em algum momento. Né? Lembro de uma aula que tu comentou sobre o 7. E aí eu arrisco o 9 também, mais frequentemente, talvez. Então, né, ó, a Karine ganhando estrelinha na aula, né, só para variar, né? Enfim, né, A Suelen está pedindo para... Levantou a mão, ela está pedindo para... Pode abrir o microfone, né? Sim, não, manda bala aí, Suelen, manda bala. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, bom dia, minha cara. Ah, tá. É porque tá no Bluetooth aqui, não sabia se estava ouvindo ou não. Mas eu coloquei o 11 ali, porque o 11, pela numerologia, né, ele é um reciclador de energias. Então, no lado positivo, ele vai reciclar energia, e no negativo, ele vai se tornar um vampiro de energia. Né? Eu conheço um pouco, porque tenho um caminho de destino 11, então... eu me sinto bastante assim, às vezes, depende do lugar que eu entro e coisa, eu sinto mais energia pesada e às vezes acaba absorvendo isso. Então, o 11 eu acho que ele tem mais essa característica, assim, embora o 7 e o 9 eles tenham bastante o lado espiritual, né? Mas o 11, por ser reciclador, eu acredito que tem mais essa característica, assim. Não, perfeito. Eu já vou dar continuidade agora à explicação, que agora a gente já teve alguns pontos de vista, né? Mas assim, entendo isso, né? Também tenho também tenho um 11 lá no meu mapa, também posso falar um pouquinho a esse respeito, né? Mas assim, eu entendo bem essa perspectiva da Abram, né? Eu sei que normalmente esse entendimento específico nesse formato sobre o 11, ele vem do pessoal da Associação Brasileira de Numerologia, né, da Abram, que supostamente aí é o órgão que controla, né, enfim, é o grupo aqui no Brasil que tem esse uso mais específico da numerologia pitagórica, né? Mas, enfim, vamos para o próximo slide e aí a gente vai começar a responder, né? Na verdade, eu entendo que são todos os números, não tem nenhum número que não pratique esse processo de vampirismo. E aí, primeiro entendimento,
Porque o vampirismo ele ocorre por meio das nossas relações. Todos nós nos relacionamos mental, emocional, fisicamente, claro, espiritualmente, pensando numa coisa mais sutil, sem grandes elucubrações, né? Podemos falar que o 7, o 9, o 11, o 22, né? Tem aí um eixo de vampirismo, XYZ, mas, salvo engano, todos. E aí vamos lá, a continuidade aqui, né? Vamos ver se a gente consegue dar todos os exemplos para dar tempo da gente fechar agora em 10 minutos. Enfim, né? Todo mundo aí, não sei, acredito que todo mundo sabe quem que é o Kim Jong-un, né? Que é o suposto líder absoluto, monarca, presidente, general, e sei lá mais, todas as autocongratulações que ele proporciona para ele mesmo, né? Que é o líder regente totalitário da Coreia, né? Que na minha geografia bem ruim aqui, que se eu não me engano é a Coreia do Norte, né? Enfim, que são duas Coreias, né? Mas, enfim, e aí ele é o líder regente, né, da Coreia, e aí, se a gente pensar mas veja bem, eu não fiz o mapa dele, a gente está usando como princípio de arquétipo, né? E aí, vamos lá, né? Por que ele é um vampiro? Porque está tudo tão centralizado nele que ele não permite que as pessoas sejam quem elas são. É como se as pessoas só podem ser aquilo que elas têm a permissão de ser dentro daquilo que ele deixa que as pessoas sejam. As pessoas, diante do governo dele, diante da figura dele, as pessoas não podem ser outra coisa, as pessoas não podem ser outras pessoas, elas não podem ter outra manifestação que não seja o entendimento do que é certo para o senhor Kim Jong-un, né? Então, a gente pode dizer, e aí está um lugar de vampirização, né? Em algum nível, a gente pode dizer que todo mundo que está sobre a égide, todo mundo que está sobre o governo deste senhor, né? Rapaz ou não, né? Ele, se eu não me engano, ele tem 50 e poucos anos, né? Todo mundo que está sobre o governo desse sujeito, de alguma forma, é vampirizado por ele, né? E aí eu digo, vão ter as pessoas que em algum momento talvez vão achar isso interessante, mas aí vão ser as pessoas que têm uma relação e que se permitem ter uma relação, digamos, de pseudo-aceitação, né? E de passividade sobre um excesso de manifestação, sobre um excesso de vontade, sobre um excesso de energia do ou uma descaracterização, porque na verdade já não está nem no excesso do né? Já não está nem na extrapolação do Essa energia dele já é de alguém que exerce essa frequência do mas já está para além da extrapolação da energia, e tanto que a energia dele reverbera, até pelo menos aonde o pouco que eu pude verificar, reverbera e vai para o lugar, né? Agora vamos lá, energia do 2, né? Vamos para o próximo. Eu sei que talvez seja um pouco chocante aí, né? Essa imagem, né? Se alguém quiser comentar por que aparece aí a bruxa da Branca de Neve, e aí, na verdade, são as duas, né? Na verdade, tanto é a Branca de Neve quanto é a bruxa. Se alguém quiser comentar por que a gente colocou o 2 aí, fique à vontade, né? Alguém aí se habilita, alguém deseja, né? Não?
Tá bom, vamos lá, né? Isso, aliás, isso aqui eu já adianto que acontece muito nesse sistema do Walt Disney, né? Talvez até poderia abrir o mapa dele para entender isso, né? Mas vamos lá. O 2, qual que é o fator principal do 2, né? O 2 está muito ligado a essa energia de compartilhar, a essa energia de se ligar, de conexão, de maternidade, a energia de fato, do cuidado com o outro. Só que a partir a partir do momento, né, também, aí se a gente for pensar nos arquétipos, né, o arquétipo da papisa, das cartas, etc., né, se a gente for pensar nesse arquétipo, olhar para esse arquétipo, o que acontece? Essa figura, este ser, ele sempre estabelece um nível de dependência, né? E aí também tem uma correlação com o 11, né? Porque o 11, de fato, 1 mais 1 é 2, né? E na fonte, de fato, é um número 2, mas pensando no 2 aqui, tanto a bruxa quanto a Branca de Neve são dois seres, né? Que têm essa relação de amor. E um vampiriza o outro. Assim, se a gente for realmente destrinchar aqui, eu não sei exatamente se é a bruxa que está vampirizando a Branca de Neve, ou se no fundo é a Branca de Neve que tem um desejo de vampirizar a bruxa, né? Assim, fica aí a análise, né, para os interessados nesse ponto, né, para os interessados nesse aspecto. Aí vamos lá. Essa dependência emocional, sim, tudo bem, a gente deixa no texto, mas essa dependência emocional, ela nos leva a não o quê? A não realmente sermos responsáveis pela nossa vida. O que acontece nesse slide? Né? O que acontece nessa história, na verdade? A Branca de Neve vai lá, aceita o que a bruxa está dando para a Branca de Neve, ela come a maçã e apaga supostamente, né, ad eterno, né? Então, assim, nesse momento aí a bruxa virou, digamos, a coletora energética da Branca de Neve, né? E aí, ou seja, a Branca de Neve, ela entra num estado de adormecimento consciencial. Ela para de ter consciência das emoções dela por conta de que ela aceitou o que está sendo dado pela bruxa, tá? Então, isso daqui é uma nítida relação de vampirismo, ok? Aí vamos lá, o 3, vamos lá, faz isso, né? Então, o 3 é o arquétipo da criança interior ferida, né? Se a gente for pensar em termos do negativo. E aí o que acontece? Essa criança interior ferida é essa criança birrenta, é essa criança mimada, é essa criança que está ali, né, fazendo drama, que está exagerando, que sempre exagera as situações, né? Então, o 3, na sua carência afetiva, ele vai fazer o quê? Ele vai assimilar, ele vai chupinhar, ele vai puxar a atenção do pai e da mãe, né? E assim, até dentro daquela linguagem do Rudolf Steiner, né? Quando a gente pensa na criança da gestação até os 7 anos de idade, quem que a criança mais vampiriza? A mãe, né? E a criança dos 7 aos 14, supostamente, vampiriza depois o pai. E, sobretudo, até os 14 anos de idade, a criança, ou seja, nós também já passamos por isso, também já fizemos isso, o nosso campo energético, né? Os nossos corpos sutis, eles estão em desenvolvimento a partir da ressonância de frequência com o campo do pai e da mãe. Então, o que ocorre? A criança interior, quando ela tem as suas emoções, os seus sentimentos e a realidade ao redor distorcida,
ela vai afetar, sobretudo, pai e mãe. Então, assim, e lógico, se não for o pai e a mãe, vai acabar afetando outros adultos, né? Também é muito comum na escolinha, em outros ambientes, acabar, enfim, né? Absorvendo por demais energia. O que é uma coisa bastante curiosa, porque a criança em si, ela é um conector de energia, né? São seres que têm muita energia, mas ao mesmo tempo que ela tem muita energia, ela absorve e se relaciona com muita energia com todo o ambiente, né? Vamos lá. A gente pode dizer que a criança interior também, ela absorve muita energia a nível emocional, mas também não se enganem, também a nível mental. É que o emocional ela puxa mais da mãe, e o mental, ela puxa mais do pai, né? Então, aí, enfim, mas isso é tema para uma aula talvez mais, né, mais extensa. Vamos lá, o próximo slide, Laís, por gentileza. Aí, ó, o 4, né? O 4 é esse arquétipo da avó, né? Ou do avô, né? Também podia ser o avô, né? Mas a avó, avó, patriarca, matriarca, né? Enfim, que é justamente esse ser que ou às vezes é muito rígido, né? Ou às vezes acaba colocando a função da família em torno das regras que são determinadas por esta pessoa, né? Por este familiar. Então, quando você tem um avô, uma avó muito dura, essa dureza, essa imposição, né? Também acaba se tornando uma distorção dentro do sistema e essa pessoa acaba também se tornando, porventura, um vampiro. E assim, é que aqui a gente entra numa coisa muito peculiar, porque esse avô e esse ou avó podem ser, né, vampiros de uma forma, inclusive, às vezes, ou muito rígida, pelo excesso de rigidez, muito escancarada, mas às vezes também vão se tornar vampiros por conta do excesso de proteção que eles geram, né? Porque o avô, a avó que protege demais, também está vampirizando os netos, no sentido de não permitir que os netos evoluam, né? E aí essa imaturidade dos netos acaba também, né, ou dos filhos também, né, acaba permitindo que este avô, né, que este ser, este ancião, seja um vampiro dentro da família, né, porque ele entra naquele arquétipo, naquele processo em que não permite que as pessoas amadureçam, ele acaba sendo a única voz de determinação dentro da família, acaba sendo, muitas vezes, o único eixo, né, de regra dentro da família, né? E aí, ou seja, é muito parecido com o Kim Jong-un, né, lá o número 1, mas numa proporção fixada mais dentro de um contexto, né, mais específico familiar. Agora, não vira o slide ainda não, Laís, deixa eu perguntar aqui. Indo para o número 5, alguém aí se atreve a dizer quem que é o arquétipo do número 5? Quem que, né, a gente pode usar como arquétipo de vampirismo do número 5, né? Como é que o número 5 vampiriza? Né? Quem que é o número 5, né? Alguém aí arrisca dizer qual que é o ser, né? Qual que é o personagem, qual que é a criatura no número 5 aí, né? E já aviso logo, né? A gente já colocou um personagem bem supostamente popular, né? Pelo menos é uma figura bastante conhecida, né? Para mim não faz falta, né? Mas enfim, né? Para quem reverbera naquilo, né? Alguém aí se habilita a dizer, né? 1, 2, 3, 4, 5, ninguém, né? Vamos lá. Próximo slide, Laís, por favor. Então, ó, o 5. O 5 também é um desses que pode vampirizar de N formas, né? Mas se a gente for pensar aqui
de um modo mais populista, né, por assim dizer, jogador de futebol, né, ou o jogo de futebol, né, em si. Por quê? Porque o 5 ele diz, se você pegar 1, 2, 3, 4, a gente ainda está falando, né, de um meio, né, de um meio como um todo. O 5 ele já diz respeito ao mundo, né, já é uma energia que ela já extrapola um perímetro, né? Então, o número 5 ele traz essa coisa, pode trazer do esporte, mas ele não vampiriza pelo esporte em si, né? Mas ele vampiriza pela energia que ele gira ali. Ele também pode vampirizar pela questão da sensualidade, né? Porque o 5 também, ele tem essa coisa do corpo, do físico, ele tem essa coisa de transmitir, né? Essa volúpia, né? E traz essa coisa do desejo, né? Então, o 5 ele vampiriza, e aí vamos lá, por que o jogador de futebol? Se a gente pegar aqui no inconsciente coletivo do Brasil, falando dos meninos, né, dos homens, possivelmente até os 10, 11 anos de idade, dificilmente vai ter um menino, vai ter né, uma criança que, por conta do excesso de influência do futebol, pelo menos em algum momento não reverberou o sonho de ser um jogador de futebol, né? Isso ali pelos 11, 12, 13 anos dá uma quebrada, né? Ou não. Mas é muito comum mesmo que depois que quebra esse desejo, infeliz ou infelizmente, isso não só no Brasil, né? Mesmo na Europa, enfim, a gente tem isso, né? Você vê que as pessoas ficam tão excitadas com a intensidade do jogo, que tem muito a ver com a intensidade do 5, que elas continuam, né, querendo aí, enfim, ter essa relação com o futebol de alguma maneira, e são, né, vampirizadas, mesmo por meio da televisão, por conta dessa energia. Eu vi que alguém levantou a mão ali, Ellen, como é que é? A Elza está pedindo. Ixi, tem pergunta? Tem pergunta? Tenho, ou só depois? Ai, meu Deus, tá bom, vamos lá. Não, é que eu não respondi, porque eu não conheço muito bem numerologia, mas eu imaginei que fosse também, eu ia dizer, o pessoal da arte, cantores, né, que Isso não mobilizam tem, não, isso multidões. aparece, a gente já vai chegar nesse povo já, Então né? tá. Calma que tem mais números aí para entrar nesse. É que o 5 ele está ligado especificamente a essa coisa da parte física, no sentido do jogo, né? O 5, inclusive, é que o 3 também tem isso, embora por um outro viés, mas o 3 e o 5 são dois números que entram diretamente nessa coisa do vampirismo via jogo, né? E a competitividade, né? Embora a competição já seja mais do 1, mas o 3 e o 5 falou em jogatina, seja lá qual tipo de jogo for, tá? O processo de vampirismo tá nos dois, né? O 3 e o 5, embora o 5 mais especificamente, né? Vamos lá, o Laís, passa para o próximo. O 6, né? Que também é o arquétipo da afetividade, né? O que acontece? Como o 6 tem esse arquétipo arquétipo da afetividade, o que é muito difícil para o 6 é que quando ele não consegue, né, estar em equilíbrio com essa relação do afeto, basicamente, aonde vai cair a casa vai ser nessa coisa da comida, né? Então, o 6 ele precisa cuidar muito dessa questão da relação com comida, com doce, com chocolate,
né? Embora isso também, em algum nível, também vá para comida salgada mesmo, né? Enfim, de alguma forma, mas é um dos vícios do 6 também, mas é onde ele vampiriza as pessoas, né? Nessa coisa do amar e nessa coisa Isso, Ricardo, você tem 11, isso mesmo, né? Você tem um arquétipo de 11, né? Mas pergunta lá para a Débora também, que a Débora também te ajuda nisso, com certeza, né? E aí, vamos lá. O 7, Laís, vamos mais rápido, né? Enfim, né? O 7, eu digo que é aí uma discordância, até para falar para a Suelen, né? É uma discordância minha em relação ao o tema da Abram, tá, Suelen? Que assim, de fato, eu entendo que o 7 é o número que tem maior poder de vampirismo. Por quê? Porque o 7, ele consegue chegar nesse nível da escuridão, do inconsciente. Ele é o próprio oculto, né? Ele é o que está no oculto, então ele também acessa o oculto das pessoas. Então, e o 7, o 11 também, mas o 7 tem muito a ver com essa coisa da consciência e da inconsciência. Então, como o 7 acessa níveis de inconsciência, até para fazer um paralelo com o 11, é que o 7, ele vai vampirizar a nível individual. Então, à medida que ele se conecta com cada pessoa individualmente, o processo de vampirismo que ele ativa, ou que ele causa, é nos seres, nas pessoas individualmente. Já o 11, ele tem um processo que está mais ligado ao inconsciente coletivo. Então, quando ele manifesta alguma coisa em termos de vampirização, né, ou também de doação, também, claro, que tem que levar o processo de doação, mas tanto para vampirizar quanto para doar, o 11, ele acessa mais o coletivo, ele acessa mais o que está no campo acástico, né, no registro acástico, né, e o 7 vai fazer isso mais individualmente. Próximo slide, Laís, por gentileza, o 8, né? Enfim, não vou nem entrar muito aqui, né? Mas o 8 vampiriza por política, vampiriza por manipulação do poder, vampiriza por meio da justiça, inclusive, né? E aí uma coisa bastante curiosa, que tem uma relação com 7 e 8, né? Quando você olha lá o pessoal da Suprema Corte, quando você olha lá o pessoal do Judiciário, basicamente eles estão vestidos como de preto, né? E aí, o que eles manifestam? A justiça, né? Mas, assim, a justiça ela é representada por pessoas que estão vestidas de preto. Ué, elas estão manifestas pelo oculto. E quem veste preto, via de regra, está se protegendo de alguma coisa. Subentende-se também os padres, os bispos, né? Muito comum estes seres também vestirem preto, né? E diga-se de passagem, embora seja uma outra conotação, mas os padres, os bispos, enfim, também são pessoas que se envolvem com a política, né? Sobretudo nos dias de hoje, desde sempre. Próximo slide, Larry, só para a gente ir bem rapidinho, né? Isso mesmo, Thiago, política também, né? Então, o 9 nós somos vampirizados também por cantores, também por artistas, né? Que cada eixo artístico aí, na verdade, tem uma numeração. Se a gente for explanar aqui, cada número tem um eixo mais específico, né? Próximo slide, Laís, vamos lá agora bem rapidinho, né? Enfim, 11, né? Eu digo que, assim, como eixo de vampirização, principalmente os influencers digitais, né? Na atualidade, o 11 vem se manifestando muito por meio dessas pessoas, né? E por quê? Porque justamente o 11 ele tem essa relação com o inconsciente coletivo e tem relação direta com os meios de comunicação de massa, né?
Então, quando a gente está falando de um número 11, ele vai vampirizar por meio do Facebook, do Instagram, do YouTube, né? E dos meios digitais, né? Vamos lá. Próximo, Laís, ainda tem mais um, né? O 22, nem precisa falar, né? Os megalomaníacos, né? Quem tem 22 no mapa, se entrar no processo de vampirismo, vai vampirizar por meio, né? Do processo de megalomania, né? Ou seja, do eu quero tudo, né? Eu quero o mundo, né? São pessoas que constroem muito, mas são pessoas que também, né? Vou falar aqui de duas figuras, nem precisa citar, mas as duas figuras mundialmente conhecidas, o Steve Jobs, que, enfim, já falecido há alguns anos, né? E o Bill Gates, né? O Elon Musk, perfeito, Thiago, o Elon Musk também, né? Então, se a gente for parar para pensar, os mega milionários na função do 22, né, no arquétipo de 22, eles são vampiros, né? Então, assim, até a gente pode dizer, não um lugar, né? Porque a Apple não é um lugar, nem a Microsoft, né? Mas são entidades a nível de consciência e de inconsciência. Então, assim, quem usa o Android é vampirizado pela Microsoft, né? E quem usa a Apple, né? O iPhone é vampirizado pela Apple, né? Então, né? Enfim, a gente também escolhe por quem a gente vai ser vampirizado, né? O que é um ótimo livre-arbítrio, né? Um livre-arbítrio fantástico, né? Mas é o que nós temos para hoje, né, pessoas? Enfim. Próximo slide, lá isso aí para a gente, né, tentar agora. Como os florais atuam? Então, basicamente, os florais são, dito lá no comecinho já, né, moduladores de energia. E aí, o que acontece? Nós relacionamos alguns florais às pessoas, ou a números, ou aos arquétipos, né? E aí, por conta disso, cada floral vai corrigir ou vai auxiliar no processo de correção, tanto de defesa, né, de corte da vampirização, quanto do processo de relação com o vampiro, quanto do processo, né, de modulação e correção da frequência de consciência. E aí, nesse nível, a gente tanto faz o corte da relação de vampirismo, modula a pessoa que está sendo vampirizada ou o próprio vampiro e gera uma condição de evolução a partir, né, do processo de consciência para que haja a cura, né? Ou seja, para que a pessoa, para que o ser não seja mais vampirizado e não precise mais vampirizar. Ao pé da letra, cada um de nós deveria viver da própria energia, da própria consciência e deveria evoluir a partir disso. Ok? Né? Vamos lá, próximo slide, né? Então, moduladores de energia, né? Moduladores de frequência, né? E aí, por isso aparece, acho que essa moça, que é dos anos 40 ou 50, isso aí, né? Com um transmissor, né? Isso aí, com certeza, nem existe mais, né? Deve estar no museu, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. A gente usa esse transmissor para quê? Para se conectar com o nosso eu superior, ou com a fonte, ou com Deus, ou seja lá o nome que você dê, e aí quando você faz essa conexão, é também quando você começa a fazer essa correção do processo de vampirismo, porque assim, de outra forma, não é possível a gente ser vampirizado ou ser um vampiro quando a gente está nessa conexão de fato com a fonte, né? E a gente até é vampirizado, mas aí o processo em si, ele vai gerar gradualmente também uma condição de correção do vampiro, né? E normalmente o vampiro não consegue absorver a energia de quem está nessa conexão, porque quando está muito conectado com a fonte, né? Essa energia que o vampiro rouba, que ele vampiriza, ela também tem um efeito colateral no vampiro, né? E aí ele tem que aceitar esse efeito colateral, mas que muitas vezes vai gerar
a mudança de consciência do vampiro, ele não quer, né? Normalmente, quem é o vampiro normalmente não gosta ou não quer essa correção, e aí, enfim, né, essa conexão, né, com o modulador de energia gera essa alteração. Pode ir para o próximo slide, sim, Luiz, pode, né? Quais florais posso usar sem medo? Gente, na verdade, tem vários, né? Mas alho e carrapichão são realmente os dois florais que, independente de você conhecer sobre vampirismo ou não, alho e carrapichão é a tiracolo, né? Goiaba está mais ligado às questões do número 4, se eu for falar de forma mais específica, né? Tem ali atrás o umbelata, né? Enfim, que aí também tem relação com isso, mas o umbelata está mais ligado a essa energia eu diria, do 7, né? Por conta do inconsciente profundo, né? E aí a gente pode pensar em várias coisas, né? É que essa seria uma receita básica, né? Goiaba, alho, carrapichão e umbelata é a receita assim mais básica possível, pensando em trabalhar ou tratar as questões de vampirismo. Por quê? Porque essa é uma receita base para depois inserir outros elementos conforme o número, né? Ou conforme o mapa numerológico de cada pessoa. Então, por exemplo, nessa receita aí, não tem ainda um corretor para o número 6, por exemplo. Então, aí faltaria, a princípio, um embaúba, né? O número 2, né? Acrescentaria nessa receita, talvez, um aloe, né? O número 11, né? Bambusa, né? Talvez acrescentaria aí o floral bambusa, né? Para o 2 e 11 também, em algum momento, 2, 11 e 4, por causa da frequência de número numérica, né? Também o Piper, né? Dependendo do mapa, né? Então, assim, mas o que importa, assim, para efeito da gente comentar, o alho, porque o alho, ele vai fazer esse corte. O carrapichão, porque ele também trabalha justamente essa coisa da consciência do vampiro e do ser vampirizado, né? Goiaba, porque vai fechar o plexo solar, e, a princípio, umbelata, porque vai cortar, né? Vai dissolver as conexões vampirescas, as conexões umbralinas, né? Ou seja, quando a pessoa já está muito dependente, quando a pessoa ficou viciada, porque isso também tem uma questão aí no vampirismo, que o vampirismo ele também gera uma predisposição, ele também gera uma tendência ao vício. Então, assim, por isso que a gente fala da relação do vampiro e do vampirizado, que é muito comum a pessoa que se permite ser vampirizada também gostar da sensação de ser vampirizada e de ficar viciada naquela sensação, né? E é por isso que tem pessoas que vão no shopping e às vezes ficam horas, não percebem, né? Ou não se dão conta de que estão ali sendo chupinhadas energeticamente e gostam, né? Acabam indo várias vezes. E por isso que tem pessoas que vão e que, tipo, vou lá uma vez por mês, faço o que eu tenho para fazer e vou embora, mas também quando vou embora depois danou-se, né? Tô sentindo aqui, mas são percepções diferentes, né? Assim, só para comentar aqui, teve só um shopping center na minha vida que eu entrei, que eu senti que ele vampirizava menos, mas não que não tivesse essa energia de vampirização, né? Mas dá para ficar um pouquinho mais, né? Mas, enfim, né? E aí vou citar aqui, porque eu sei que tem algumas pessoas daqui que vão lá ou já foram lá, né? Do meu campo de percepção, né? Para quem é de Fortaleza, o Rio Mar é um shopping center que, embora tenha esse efeito de vampirização, ele tem um efeito mais sutil e vampiriza menos, um pouco menos do que outros shoppings, né? E aí eu vou fazer um comparativo. Se vocês forem lá em Fortaleza, no Iguatemi, e no dia seguinte ou no mesmo dia for no Rio Mar, se você tiver um senso de percepção, você percebe, né,
que existe uma diferença entre a frequência de um lugar e do outro, né? Eu estou usando o shopping center porque é uma frequência semelhante, né? Só para citar. Mas eu não senti isso em nenhum outro lugar, né? Em Porto Alegre, em Florianópolis, em São Paulo, enfim, todos os outros lugares que eu entrei, que porventura eu entrei no shopping center, Deus me livre, né? A mesma coisa, né? Mas vamos que vamos. Colocado isso, né? Isso é bem legal. Algum isolamento, a gente se isolar resolve a situação, né? Aí, assim, tem uma forma de você se isolar que com certeza vai resolver o problema do vampirismo, né? Vamos lá, Laís, o próximo shopping, o próximo slide, né? Então, é só você entrar nesse lugar aqui, ó. Se você conseguir entrar nesse lugar, você provavelmente não vai ter essa sensação de vampirismo, né? Inclusive a minha amiga que montou esse slide aí, eu não sei se ela percebeu, mas são 2 buracos negros, um engolindo o outro, né? Então, acho que ela queria ter um senso de isolamento dobrado, inclusive, né? E aí, assim, gente, é só você conseguir entrar num buraco negro, ficar lá dentro, né? E aí você percebe que o buraco negro vai absorver toda a luz do mundo ao redor, mas, assim, nada vai te acessar lá dentro, né? A tua luz vai estar protegida dentro do buraco negro, né? E aí isso vai te ajudar. Então, assim, se tu for uma pessoa que tenha a sorte de se teletransportar para dentro de um buraco negro, provavelmente isso vai te manter em isolamento. Ok? Tem mais um slide ainda? Não sei, tem mais um, né? Dúvidas? A gente vai ter 5 minutos para falar de dúvida, né? Se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, dá para fazer em 7, né? Sobre os números. Karine? Sim. Se a Karine, alguém ia falar, mas só a Karine, se você quiser abrir, mas a Karine deixou, eu vou logo ler, né? Sobre os números apresentados há pouco. Tanto o número, né, de alma, quanto o DM, né, o desafio maior, do vampiro, no caso. Acho que eu não entendi, Karine. Tanto o número de alma, quanto o DM, do vampiro, no caso. E o mesmo do vampirizado. De um número de alma para o outro, de um DM para o outro. Não sei se o Marcelo entendeu, mas se a Karine quiser abrir... Pronto, Karine, se quiser. Acho que ficou um pouco confuso. Acho que ficou um pouco confusa a minha pergunta, mas deixa eu tentar explicar. À medida que os números iam passando ali, eu fiquei me perguntando, né, que talvez isso fosse mais MO e DM, né, alma e desafio maior. Primeiro eu pensei da parte do vampiro, depois me ocorreu também do vampirizado. Então, seria isso, mais ou menos, esses números atuando ali mais no MO e no DM, tanto de um quanto de outro? Sim, o primeiro ponto que a gente vai observar é justamente os números da pirâmide, né? Ok, mas assim, Karine, tem uma coisa bem delicada da gente analisar que enfim, né, isso já é um conceito já bem avançado de numerologia, né? Mas assim, é só você pensar, vou dar um exemplo aqui, pensa que a sua pirâmide, sei lá, pensa lá que o número do conjunto da sua pirâmide seja 3, sei lá, 9 e 5, vamos pensar numa coisa assim. Beleza, bacana. Se você estiver em algum lugar do mapa, por exemplo, sei lá, mas aí você está vivendo um ciclo 7, muito provavelmente o ciclo 7 vai te dar uma condição de lógico que isso é um exemplo, né? Mas vai dar uma condição de você se especializar tanto no processo de doação dos números relativos à sua pirâmide, quanto ele vai te dar uma condição no ciclo, né, com o ciclo 7, de se especializar no processo de vampirismo daqueles números. Não sei se deu para entender. Sim. Então, o ciclo também vai ter uma importância nesse processo todo. O ciclo, os desafios também, e sobretudo, mesmo quando está nos pináculos, mesmo quando está naquela coluna dos pináculos, o processo de vampirismo ele pode ser potencializado, né? Então, eu falo que assim, é bem delicado, mas assim,
uma pessoa que não esteja usando a energia do seu pináculo, das suas realizações, né, conforme a nomenclatura, uma pessoa que não esteja usando aquela energia pode sim estar transformando aquela energia em elemento de vampirização, né? Normalmente mais por ser vampirizado por meio daqueles números do que por estar vampirizando. Por quê? Porque o número de Dharma ele é uma doação, mas se você não está recebendo, aquela energia tem que estar indo para algum lugar ou ela está sendo acumulada de alguma forma. Então, mesmo os números do pináculo, né, ou enfim, das realizações, elas têm que ter uma função dentro do mapa. E se não tem função nenhuma, corre-se o risco de alguém estar utilizando ou, na verdade, roubando aquela energia de você. Uhum. Valeu, Marcelo, valeu, isso aí. Obrigadão. Assim, é bem complexo, tá, Karine? É que isso realmente é um tema para uma aula mais aprofundada do que isso aqui. Né? Não, mas já esclareceu, já deu um panorama. Valeu. Sim, sempre que possível. Mais alguma pergunta, gente? Dá para tentar responder mais, sei lá, tem mais 5 minutinhos, aí a gente responde alguma coisa. Né? Perfeito, Débora, perfeito. A gente vai entrar na meditação agora, provavelmente a gente grava a meditação, né? Enfim, tá tudo certo. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa aí, pessoas? Enfim, né? Vamos seguir aí. Sim, Cida, com certeza. Eu que agradeço a presença imensamente, ó. E se quiser, dia 3 de setembro tem outra aula, né? Tem outro aulão aí, né? Vamos que vamos. Trabalhar mais um pouquinho. Na próxima aula. Marcelo? Oi. Tudo bem? Eu indiquei uma pessoa que fez o curso comigo, ela está presente, aquela que eu falei que talvez te procurasse. Ah, sim. Perfeito. E olha, realmente você é muito especial para mim. E Obrigado. acredito que tenha, acho que dissolvido várias dúvidas de várias pessoas. E hoje uma pessoa me procurou e exatamente tudo que você falou do vampirismo é o que acontece com ela, né? Por incrível que pareça, nada é por um acaso, né? Uhum. E eu sou muito grata por essa meditação. Eu me senti assim muito na energia do sol e eu sou muito grata mesmo. Você mora assim muito no meu coração, viu, Marcelo? Gratidão, Cida, sim. Até para comentar, né, Cida, é que essa relação do sol, né, é porque, de fato, o vampiro, a gente tem que pensar nos opostos, né? O vampiro, ele não é necessariamente uma pessoa má, né? A gente pode pensar que o vampiro é uma pessoa, é um ser doente, é um ser que tem um grau de desequilíbrio, ponto, né? E o sol é a energia de cura do vampiro. Só que para curar o vampiro, por que aparece nos filmes, né? O vampiro lá, quando ele entra em contato com o sol, ele se dissolve, né? Ele pega fogo e dissolve. Porque o sol, ele traz essa energia de transmutação. Então, na verdade, o vampiro, ele só deixa de ser vampiro quando ele passa por uma mudança de consciência muito avassaladora, né, muito grande, né, uma transmutação de fato. E aí, de forma muito simplificada, até para quem talvez não tenha acesso aos florais, né, ou outros meios, essa prática de meditação com o sol, ou com a energia solar, ajuda nisso, né? E aí, para quem está aqui, né, enfim, vou divulgar, eu gravei aqui a parte só esse ponto da meditação, né? E aí a gente disponibiliza depois essa meditação, porque assim, como exercício curativo, até já para citar isso aqui, né? Como exercício curativo, o ideal era fazer essa meditação durante alguns dias, 2 vezes ao dia, né?
para realmente fazer uma correção de campo, né? Ajudar nessa correção de campo. Claro que a meditação junto com o floral, né, Cida? Se a pessoa faz a meditação e ainda toma floral, claro que isso tem uma outra potência, né? Tem uma outra potencialidade, né? E se a pessoa ainda adotar alguma outra prática para além da meditação e do floral, ela ainda tem um plus, né? Mas não adianta achar que só meditar ou só, porque o floral ele também tem que ser entendido como um processo da cura, né? Não é só cortar o vampirismo, né? A gente tem a situação de vampirismo, mas é necessário transmutar a condição em que o vampirismo acontece, né? Enfim, só para pontuar aqui que eu acho que isso é bastante importante, né? Enfim, né? E como você é uma amiga, uma colega, né? Amiga e colega dentro dos florais, né? Enfim, como a gente tem essa interação, esse entendimento dos florais, eu sei que com certeza isso vai ajudar você a pensar nessa relação da numerologia com os florais, né? Enfim, né? E é sempre muito bom compartilhar um pouquinho, né, Cida? Sempre é muito bom, né? Sempre muito bom. A gente sempre fica muito feliz, né? Eu que sou grata, mas a gente vai se falar bastante. Eu amei. Sim. Amei. E que bom. Vou te acompanhar, porque você realmente, como eu estudei 2 anos numerologia, eu entendo de muita coisa, mas você tem uma outra abordagem, né? Então, Sim. Isso é muito importante para todos que estão assistindo. É muito importante mesmo. Você esclareceu muito bem quem é vampirizado e quem vampiriza. Uhum. Infelizmente, às vezes, as relações da nossa convivência muito perto contaminam o nosso campo áurico de uma forma que, às vezes, você não consegue cortar. Então, é preciso que realmente haja. Eu vou praticar essa meditação aí 2 vezes ao dia, aqueles florais que eu já tomo, que você me receitou, e as outras práticas que eu faço, sabe? Então, eu tenho muito aqui um número 6 perto, próximo, e é fogo, viu? Uhum. Eu sou bem suspeito porque eu tenho um excesso de 6 no mapa, né? Mas você não está nesse. Como é que eu vou te dizer? Desculpe até estar. Sim, à vontade, imagina, à vontade. Você não está na vibração, na assinatura vibracional do jeito que a pessoa está, entendeu? Diferente. Sim. É entendeu? Que o 6, quando ele entra nesse. Até acho muito curioso, né? Quando a gente faz esses comparativos. Mas o 6, de fato, quando ele entra nesse viés do vampirismo, até não só do doce, né? Porque na verdade é um vampiro emocional. Então, quando ele não consegue se alimentar de doce, quando ele não consegue puxar isso da alimentação, falando aqui para nós, né? Eu sei que é um termo talvez seja um pouco figurativo demais, mas assim, o 6, como ele tem essa necessidade do doce em algum momento, ele vai tirar a doçura das pessoas ao redor. Ele vai vampirizar as pessoas por meio da doçura delas. Então, ele também pode fazer as pessoas também se tornarem, digamos, amargas, né? As pessoas ao redor se tornarem amargas, né? Então, esse 6 aí, ele vira um buraco negro emocional, né? Se a pessoa não toma cuidado, ixi, ferrou. Marcelo, tem um lance, assim, a minha leitura sobre essa questão do vampiro e do vampirizador, é que muitas vezes a gente acaba se preocupando com a questão do externo, vou afastar, preciso afastar o vampiro de perto de mim, né? Sim. Mas esquece também parte da nossa consciência, que a gente está identificado por alguma questão, que acaba se conectando ao vampiro, né? Uhum. E aí a questão também não seria só afastar o vampiro, mas também trabalhar o interno, né? Para tirar essa desconexão do que
do que nos conecta ao vampiro. Porque se eu afasto um vampiro A, o vampiro B vai chegar, se não houver essa por exemplo, a carência, né? Uma pessoa nos relacionamentos, né? Se eu sou uma pessoa carente, a chance de eu abrir o campo para vampiro é forte, né? Então não adianta só afastar o parceiro, o vampiro, mas se a gente não trabalhar essa carência ou qualquer outra questão interna, outros vão aparecer, né? Sim, sim. E aí, mas aí, Tiago, entra justamente a questão do direcionamento também com os florais, embora posso falar aqui, porque, né, enfim, sei que é um pouquinho, pelo menos, a sua vibe, é aquela coisa dos símbolos, né? Aquela coisa da geometria sagrada, aquela coisa da correção da consciência. Porque, assim, cada número vai se corresponder com um determinado vampiro. Então, vou dar um exemplo aqui só para ficar uma coisa bem geral, né? Uma pessoa que tem um número 1 muito forte, ela dificilmente ela vai ser vampirizada por um número 8, dificilmente ela vai ser vampirizada por um 22. Por quê? Porque se o número 1 está íntegro na sua frequência, ele, na questão da liderança e até da autoliderança, ele não vai ser afligido por essa energia do 8 e do 22. Mas o número 1, por exemplo, quando ele começa a entrar nessa ressonância de solidão, ele começa a se sentir sozinho, e aí entra justamente nisso que você falou, pode entrar um caractere também de fundo de carência, né? Aí o que ocorre? Ele pode não ser vampirizado pelo 8 e pelo 22. Ele pode ter colegas de trabalho, inclusive, que são 8 e 22 e vai se dar muito bem. O problema é quando ele entra nesse processo da carência afetiva, e aí vem um 2, vem um 3, vem um 6, né? E aí danou-se, né? Porque aí ele se perde, porque ele não consegue se reconhecer nessas frequências, abre espaço. E aí, se ele não consegue preservar a individualidade dele, mas vai ser vampirizado com certeza até o osso, até a molécula, né? E aí entra naquela coisa. Para que a gente dá o floral? Por que a gente coloca essa coisa de... Primeiro, o passo do floral vai ser sempre cortar o vampirismo, que às vezes vai ser uma coisa rápida, às vezes vai ser uma coisa demorada, às vezes pode levar mais de ano, mesmo indo para além do floral, às vezes vai ser uma coisa que em 30 dias você corta, até mais rápido do que isso, eu já vi pessoas em 7 dias cortar o processo de vampirismo, mas só cortar o vampiro não significa que aquele vampiro não vai voltar atrás de você. Então, também é um ledo engano achar que você vai sair de um vampiro e vai entrar em outro. Na verdade, você tem que cortar o vampirismo, corrigir a consciência da pessoa, fazer um processo de ajuste da consciência e elevar a frequência e a vibração. Porque o que ocorre? À medida que você vai elevando essa frequência, essa vibração, vamos pensar num exemplo aqui bem extrapolado, né? Tudo bem, tem exemplos menores, mas vou pensar no exemplo mais próximo aqui do que seria a nossa realidade, né? Do que já foi nossa realidade. Se você pensar num cara como Chico Xavier, o que acontece? Eu posso dizer que ele foi uma figura que ele no processo de evolução dele, ele já veio, lógico, com uma condição de frequência e vibração, passou por algumas questões humanas, mas ele vibrava como um microsol. Então, o que acontece? A vibração, a expansão áurica dele não permitia que os vampiros chegassem nele. E quando esses vampiros chegavam, como a frequência, a vibração dele é muito alta, os vampiros não conseguiam se conectar a ele. Então, é só você pensar que ele vibrava como um microsol. Então, lógico, né? Eu estou falando aqui do Chico Xavier, que acho que é um exemplo mais nítido, mais claro, né? Mas, assim, tecnicamente, o que a gente precisa fazer para evitar os vampiros, né? Para evitar essa condição de ser vampirizado, é justamente chegar num ponto de vibração, num ponto de emissão de luz,
Mas assim, né, Tiago, a gente também não pode ter a ilusão de que a gente vai chegar no mesmo patamar do Chico Xavier, né? Assim, isso é para algumas poucas pessoas na existência humana, né? Arrisco dizer que se tiver 20 pessoas no planeta que chegaram, e se ainda vai ter mais 10 que vão chegar no nível do Chico no decorrer de uma existência como um todo, muito pouco provável, mas você pode chegar num nível de vibração onde você se isole ao máximo para ser o menos vampirizado possível. Mas esse vibrar, esse evoluir é uma questão de consciência, uma questão de amor, uma questão de atitude e, sobretudo, de maturação, né? De querer amadurecer, de querer conectar consciente e inconsciente. Né? Fora disso, né? Não tem como, porque a gente vai continuar se relacionando e a gente vai continuar aqui nesse planeta num processo de evolução e de relacionamento, né? Aliás, já desde a Atlântida já dizia, a função humana aqui é se relacionar. Se nós estamos humanos, nós temos que nos relacionarmos, né? A relação, ela é necessária. Porém, entretanto, se a gente não se relaciona, a gente perde a função existencial aqui. Ninguém está aqui para ser eremita. E mesmo o eremita, ele está aqui para exercer alguma função diante da natureza, né? Ele tem, em algum momento, ele tem uma interação, então não tem como. Todos nós aqui temos que interagir e todos nós aqui temos que de alguma forma, estar produzindo alguma coisa, né? Eu não sei se falando assim fica muito vago, né, Thiago? Se você queria, talvez, abordar alguma coisa mais específica. Não, tá de boa, sim. Né? Bom, mas então, enfim, pessoas, a gente está pertinho do meio-dia, na verdade, a gente nem tinha pensado em tão longe, já pensado em terminar 11h30, né? Então, a gente, na verdade, já excedemos aqui o nosso tempo de interação, né? Se alguém quiser tecer algum comentário, ou talvez ainda perguntar alguma coisa, a gente estica mais 5, 6 minutinhos aqui, com certeza. E, no mais, desde já, né? Agradeço pela presença e quem quiser, né, dia 3 de setembro, temos outro aulão aí, acho que no mesmo horário, inclusive, das 10, vai seguir mais ou menos a mesma programação, a gente interage, e aí tem perguntas, respostas, e tem meditação no final de novo, que provavelmente não vai ser essa meditação aqui, que dependendo do tema, a gente vai fazer outro processo, né? Mas, enfim, e mais uma vez, obrigado aí pela presença, né? E vamos que vamos, né? Que a vida é isso aí. E em outubro, se eu não me engano, dia 15 ou 16 de outubro, a gente tem aí o curso mesmo de numerologia e florais, né? Para quem quiser. E aí vamos fazer essa relação, né? Estamos nesse processo de montagem do curso. E aí, para quem quiser, ou se alguém quiser divulgar, né? Enfim, agradecemos desde já também, né? Vamos que vamos. Ok, pessoas? A Elaine está perguntando qual vai ser o tema da próxima aula. Então, a gente ainda não chegou exatamente nessa temática, né, Elaine? Estamos com alguns temas, né? Mas a gente está pensando aí se for pensando na numerologia, nessa coisa da conexão da personalidade, né, com o eu superior, ou se a gente for falar aqui bem na numerologia mesmo, dessa relação do número de alma, né, das vogais com as consoantes, né, da soma, né? Então, ou seja, falar um pouquinho dessa conexão entre esses dois números, né, que, enfim, são os números que representam nossa personalidade, independente da data de nascimento. Então, muito provavelmente, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Um pouquinho aspas, né? Enfim, vamos tentar esgarçar um pouco aí a temática, que inclusive é uma temática que tem muito a ver com os florais, né? Quando a gente consegue entender
como o floral atua a nível de alma e qual é a frequência de personalidade, também fica muito mais fácil, né, trabalhar os processos, inclusive, de cura dentro do mapa, e aí isso afeta tudo, isso afeta a saúde, isso afeta a qualidade de vida, isso afeta também a questão dos conflitos internos, isso afeta a prosperidade, enfim, né, quando a gente consegue entender melhor essa relação entre uma frequência e outra, né, enfim, deslancha 1 zilhão de coisas na vida. E se não deslancha, pelo menos ajuda a equilibrar como a gente se relaciona com a gente mesmo. Né? E quando você tem um bom relacionamento com você mesmo, com certeza, né, se relacionar com o resto do mundo fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais tranquilo. Ok? Né, pessoas? Enfim, né? Se não temos mais elucidações, né? Enfim, né? Muito agradecido pelas presenças, né? Vou me retirar agora. Com certeza, bom fim de semana para todos, né? Deve estar todo mundo já com um pouquinho de fome e, com certeza, pessoas, até a próxima.